Bom dia, gente. Então vamos lá. O nosso assunto de hoje é industrialização e urbanização, parte do mesmo processo. Esse assunto foi fragmentado em duas etapas, onde a primeira vamos abordar a questão da industrialização. Esse é o capítulo 4 do livro SAI de Geografia. Processo de industrialização no Brasil. Esse processo ele é recente. Por que ele é recente? Porque enquanto os países da Europa há muito bem antes já trabalhavam com a industrialização, no Brasil ele só foi possível bem após a Revolução Industrial do século XVIII na Inglaterra. No século XIX, espalhou-se para outros países da Europa e chegou ao Japão e aos Estados Unidos, principais produtores e exportadores de material industrial. Nesse período, nosso país ele vivia da extração de ouro e cultivo de produtos agrícolas, como cana-de-açúcar, pois era colônia de Portugal, né, e exportava essas produções diretamente para países da Europa, principalmente Portugal. Nisso, era proibido no Brasil a instalação de fábricas, né, obrigando aos colonos a fazer uma compra de Portugal em valores bem altos, ou seja, você mandar a matéria-prima, a extração do setor digamos que primário do país, mas comprava valores altos vindo diretamente da Europa, né? Eram valores totalmente opostos e um trabalho bem arcaico, do qual não trazia tanto desenvolvimento ao país. No século XIX, ocorre a independência do Brasil ainda, em meados do século XIX. Com isso, o Brasil começa a deslocar o seu centro econômico do Nordeste para o Sudeste, pela questão da produção e plantio de café, né? E posteriormente a isso, o surgimento das primeiras indústrias, como a própria indústria de tecido, em algumas partes do país. Melhor se dizendo, destacando essa do Sudeste. O que ajuda o Brasil a entrar nesse processo industrial são as crises mundiais em função da guerra, por exemplo. O Brasil ganha impulso em função dessas duas grandes guerras, em meados do início do século XX durante o século XX ainda, porque durante o conflito os países envolvidos priorizaram a produção de armas e com isso limitou-se sua produção de matérias como os alimentos industrializados, dentre outros tipos de produção que eram, por exemplo, comprados pelo Brasil. Então, por faltar a matéria importada desses países que estavam envolvidos em conflito, os fazendeiros ricos do Rio de Janeiro e São Paulo investiram em fábricas. Eles pegaram o pouco que tinha e começaram a investir isso para justamente ter essa relação comercial de exportação também. Os Estados Unidos da América exportavam para países da Europa, que foram arrasados pela guerra, então ele produzia matérias dentro da indústria, alguns tipos de eletroeletrônicos, alguns tipos de automóveis e vendiam para a Europa, que estava totalmente arrasada, estava se reconstruindo. Mas no final dos anos de 1920, a Europa se reconstrói. Ela se reconstruindo, é claro que ela para de comprar dos Estados Unidos porque ela começa a produzir novamente sua indústria e a vender internamente e querer exportar também para outros países. Com isso, né, gera uma crise, é claro, no setor industrial dos Estados Unidos, que também afeta o Brasil, porque a grande parte de exportação que o café produzia era destinada aos norte-americanos. Com isso, no Brasil teve um acúmulo muito grande na produção de café, o que levou a muitos fazendeiros a queimarem toda essa produção, porque não tinha como armazenar e estocar por muito tempo. E isso também gera uma crise econômica no Brasil, que faz com que ele adote uma nova economia, um novo modo de arrecadação para o desenvolvimento do país. E aí começa o empenho da industrialização, que tem um destaque também com a Segunda Guerra, 1939-1945, pois os países que estavam envolvidos também ficaram com suas indústrias arrasadas e precisavam importar de outros países, entre eles o Brasil. Os Estados Unidos, por estar envolvido em fornecer material de guerra e soldados, também acabou que não tendo tanto empenho na sua linha de produção industrial. Olha essa imagem, as primeiras indústrias de tecido, colheita de café pelos escravos, alguns colonos trabalhando nas primeiras indústrias do país e a queima do café, como eu falei para vocês, toneladas de café sendo queimadas porque uma produção que não teria venda, não teria um bom comércio interno e acabaria ficando ali e estragando, sendo despejado de qualquer forma. O país teve o primeiro grande impulso de industrialização até 1930. A atividade do Brasil
na indústria era bastante limitada, pois ela fabricava produtos que exigiam pouca tecnologia, como tecidos, alimentos e utensílios domésticos. E, no geral, maquinários para as indústrias automóveis, matérias-primas para a indústria de base, ou seja, tecidos, dentre outras coisas que eram utilizados nas indústrias de automóvel e matérias-primas para a indústria de base. Ia lá, tirava o mineral rochoso, o material extraído do solo, que é utilizado na fabricação nas indústrias siderúrgicas, na fabricação de peças de metal, de alumínio, dentre outros que atuam na construção civil, dentre a própria automobilística. Isso ocorre uma mudança com o presidente Getúlio Vargas, que foi de 1930 a 1954, mas dando destaque aos dois primeiros mandatos dele, ao primeiro mandato dele, com a crise norte-americana, em função da Segunda Guerra, o Getúlio Vargas desenvolveu a indústria de base, incentivou a substituição de produtos importados pelos de fabricação, diminuindo a dependência do Brasil em relação às exportações de produto primário, ou seja, o Brasil, tendo uma riqueza mineral, comprava produtos primários lá de outros países para a fabricação do material, processamento aqui. Depois disso, com Getúlio Vargas, ele passa a explorar os seus recursos minerais para a fabricação do material, ou seja, mandar todo o material, como eu disse para você, a extração do próprio solo mineral para a indústria de base na fabricação de peças, de material siderúrgico, barras de alumínio, de metal e assim sucessivamente. E com isso foi feito um grande investimento, assim, em acordo do presidente com os grandes cafeicultores, os donos das fazendas de café, porque olha só, enquanto os cafeicultores ele investia na abertura de indústrias, né, com seu dinheiro e tudo mais, o governo federal investia na infraestrutura, como estradas, ferrovias, melhor ferrovia para escoamento de produção, que é destinada aos portos marítimos, onde os navios estariam ali disponíveis, e iluminação, geração de energia, e essa foi uma das ideias dentro do país para consolidar esse processo industrial. Se criou a lei trabalhista, né, regulamentando as relações entre empregador e empregado para evitar manifestações operárias nas fábricas, porque isso ocorreu muito na Europa. Então, o Brasil, tentando fazer diferente, começou um processo industrial recente, na década de 30, enquanto que na Europa já vinha há muito tempo se trabalhando, mas já foi criando as leis trabalhistas, diferenciando sua jornada de trabalho, seu quanto ia ser pago, por dias e horários de atuação dentro do trabalho. O segundo grande impulso da industrialização, ele ocorre com o presidente Juscelino Kubitschek, 1956-1961. O setor industrial se consolida ganhando novas empresas multinacionais. O detalhe é que é bem recente, você presta atenção, 1956-1961. Está bem aí a época em que o Brasil ganha esse destaque, ele começa a ter esse avassalador no processo industrial, né? Essas multinacionais vêm para o país e instalam como grandes montadoras de navio, grandes empresas de automobilismo, grandes empresas siderúrgicas, que nós vamos apresentar aqui à frente. Como que seria possível atrair essas indústrias? Com a diminuição de isenção de impostos, você vai pagar bem pouco, vou taxar. Por exemplo, se você paga R$1.000 de imposto, eu vou reduzir para R$500 para o governo brasileiro. Ou doar terrenos para a instalação das empresas, vou ver um terreno propício, de boa localização, de fácil escoamento produtivo, para a circulação disso. Vou gerar energia, um fornecimento de energia que não falhe, que dê para agregar a indústria no seu período em que se está na área de atuação e produção. E fornecer as matérias-primas, como o aço para uso industrial. Na indústria de base, vou procurar as siderúrgicas que vão trabalhar na fabricação desse aço para a indústria utilizar. E aí vem as primeiras indústrias, né, as automobilísticas alemãs, como a Volkswagen, a Mercedes-Benz, e logo depois as estadunidenses, como a Ford e a General Motors. Também vem as primeiras indústrias de máquinas e ferramentas para a indústria naval, uma fabricação de usinas na fabricação de navios, e para a própria indústria siderúrgica e metalúrgica. Com isso, ocorre a integração dos estados brasileiros, descentralizando em partes a indústria no Sudeste, que estava concentrada no estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Começaram a sair produtos para todo o país, com isso gera a venda, circulação, além de diversos pontos do Brasil enviar matérias-primas que eram destinadas à indústria, fazendo assim com que a economia brasileira começasse a ter um desenvolvimento industrial
e posteriormente se organizasse a forma econômica, com os serviços, com a prestação desses serviços e a circulação de pessoas de capital dentro do espaço brasileiro. Nessa imagem vocês podem observar a primeira indústria de montagem da Volkswagen, né? Essas Kombi, a indústria naval bem ao lado, com uma peça sendo montada no navio, a indústria siderúrgica e metálica, na próxima imagem, a fabricação de carros pela Ford, né? A empresa americana, que foi uma das pioneiras, e na última imagem, os produtos que passaram pela indústria de base, pela siderúrgica e foram transformados, como esses grandes rolos de barras de ferro. Também se fabrica barra de alumínio, dentre outros componentes que são utilizados até hoje, por exemplo, na construção civil e na própria circulação e exportação dessa matéria para outros países que também precisam dessa material base. Muito obrigado, espero que vocês tenham compreendido. Dúvidas nós não faremos na videoconferência. E a segunda parte da aula a gente já vai trabalhar a indústria contemporânea, como é que está o Brasil hoje atualizado nisso e posteriormente a urbanização. Obrigado.